Meu marido fez um seguro de vida no meu nome e logo depois me chamou para pular de paraquedas. Mas desconfiada, eu troquei eles e, quando pulamos, fiquei sem palavras com o que aconteceu. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Camila e por 5 anos eu acreditei que vivia um conto de fadas. Ricardo, meu marido, era o tipo de homem que parecia ter saído de um filme. Aventureiro, carismático, com um sorriso que prometia um futuro cheio de emoções e alegrias. Nosso casamento era a inveja de muitos amigos. Ele me ensinou a velejar, fizemos trilhas por montanhas deslumbrantes e acampamos sob céus estrelados que eu nem sabia que existiam. Ele era a emoção que faltava na minha vida mais calma e organizada. E eu, segundo ele, era o seu porto seguro, a calmaria que ele precisava depois de tantas tempestades. Éramos o equilíbrio perfeito, ou assim eu pensava. Quando ele propôs pularmos de paraquedas para comemorar nosso 5º aniversário de casamento, eu não hesitei. Parecia a cara dele. Mais uma aventura para o nosso álbum de memórias, mais uma história para contarmos aos nossos futuros filhos. Imagine, meu amor, ele disse, com os olhos brilhando de excitação. Nós dois, caindo livres, de mãos dadas com o céu. Uma metáfora perfeita para o nosso amor. Uma entrega total, uma confiança cega. Naquela época, suas palavras soaram como a mais pura poesia. Hoje, elas me causam arrepios. A rachadura no meu mundo perfeito apareceu de forma sutil, silenciosa, em uma tarde chuvosa de terça-feira, 3 semanas antes do nosso aniversário. Eu estava fazendo algo que raramente fazia, organizando a papelada do escritório de Ricardo em casa. Ele sempre foi meio bagunceiro com documentos e eu decidi dar uma ajuda. Entre extratos bancários antigos e contratos de projetos passados, encontrei uma pasta de plástico azul nova e um pouco mais rígida que as outras. A curiosidade, essa força traiçoeira, me fez abrir. O que vi dentro fez o ar dos meus pulmões desaparecer. Era uma apólice de seguro de vida, no meu nome. O valor era algo que eu mal conseguia processar, uma quantia que mudaria a vida de qualquer pessoa para sempre. E no campo beneficiário, com uma caligrafia firme e inconfundível, estava o nome dele, Ricardo. Meu primeiro pensamento foi de confusão. Talvez fosse um presente, uma forma estranha e exagerada de garantir nosso futuro, mas essa esperança frágil se desfez quando olhei para o campo da minha assinatura. Não era minha letra. Era uma imitação, e uma imitação grosseira. Os traços eram hesitantes onde os meus seriam firmes e forçados onde os meus seriam fluidos. Alguém tinha tentado me copiar. E essa pessoa, eu não tinha dúvida, era Ricardo. O sangue gelou nas minhas veias. A sala começou a girar e tive que me apoiar na mesa para não cair. O som da chuva contra a janela parecia o som de terra sendo jogada sobre um caixão. Naquele instante, 5 anos de felicidade se transformaram em uma peça de teatro barata. Cada gesto de carinho, cada palavra de amor que ele me dissera, começou a ser reavaliado sobre uma nova luz, uma luz sinistra e aterrorizante. O convite para pular de paraquedas, uma entrega total, uma confiança cega. A frase agora ecoava na minha cabeça como uma sentença de morte. Ele não queria comemorar nosso amor, ele queria lucrar com a minha morte. Os dias que se seguiram foram os mais longos e angustiantes da minha vida. Eu passei a viver em um estado de alerta constante, interpretando cada um de seus movimentos. Quando ele me trazia café na cama, eu me perguntava se não havia algo misturado. Quando ele me abraçava, eu sentia o toque frio de um predador. O sorriso dele, que antes aquecia o meu coração, agora parecia a máscara de um monstro. Você está tão quieta ultimamente, meu amor. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou uma noite enquanto assistíamos a um filme que eu nem conseguia prestar atenção. Só estou um pouco ansiosa com o salto. Menti, forçando um sorriso. Você sabe como eu sou. Ah, não se preocupe com isso, ele disse, me puxando para mais perto. Vai ser o dia mais incrível das nossas vidas, o começo de um novo capítulo. O fim do meu capítulo, você quer dizer? Pensei, sentindo meu estômago revirar. O mais difícil era fingir. Fingir que estava tudo bem, que eu ainda o amava, que confiava nele. Cada beijo era veneno, cada eu te amo era uma facada. Eu me sentia uma atriz em meu próprio filme de terror e o roteiro já estava escrito pelo meu carrasco. A raiva começou a substituir o medo. A tristeza deu lugar a uma fúria fria e calculista. Ele não ia se safar.
Ele não ia me transformar em uma estatística, em mais uma esposa vítima de um marido ganancioso. Se ele queria um jogo de confiança cega, era isso que teríamos. Mas as regras, a partir daquele momento, seriam minhas. Comecei a observar tudo. Os horários dele, as conversas ao telefone, a forma como ele pesquisava sobre o local do salto, sempre fechando a tela do computador quando eu me aproximava. A certeza do plano dele se solidificava a cada dia e, com ela, a minha própria determinação. Eu não iria simplesmente cancelar o salto ou confrontá-lo. Isso seria fácil demais. Ele negaria tudo, destruiria a apólice e talvez tentasse outra coisa, de uma forma que eu não pudesse prever. Não, eu precisava ir até o fim. Precisava que ele executasse seu plano para que eu pudesse executar o meu. A vingança não seria apenas sobreviver, seria vê-lo cair na própria armadilha. O medo ainda estava lá, um nó gelado no meu peito. Mas agora ele tinha um companheiro, a determinação. Eu não seria a vítima na história dele. Eu seria a autora do final. A manhã do nosso 5º aniversário de casamento amanheceu com um sol radiante, um céu azul e sem nuvens que parecia zumbar da escuridão que eu carregava no peito. Ricardo acordou primeiro, como sempre, e me trouxe café na cama com um beijo que eu tive que me forçar a não recuar. Ele estava elétrico, vibrando com uma energia que para qualquer outra pessoa pareceria a mais pura alegria. Para mim, parecia a ganância de um homem prestes a ficar rico. Pronta para o dia mais emocionante da sua vida, meu amor? Ele sussurrou, acariciando meu cabelo. Pronta, respondi, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. Um sorriso falso se esticou em meu rosto, um músculo que eu vinha praticando há semanas. A viagem até o aeródromo foi a mais longa da minha vida. Cada quilômetro vencido era um passo a mais em direção ao abismo. Ricardo tagarelava sem parar, apontando para a paisagem, falando sobre nossos planos futuros, sobre uma casa maior, sobre viagens que faríamos. Eram promessas vazias, mentiras construídas para me manter calma, para me levar como um cordeiro ao matadouro. Eu apenas concordava com a cabeça, olhando pela janela, vendo um reflexo de uma mulher que eu mal reconhecia. Meu coração batia em um ritmo descompassado, uma mistura de pavor e uma determinação gélida que me surpreendia. Eu não era mais a Camila que confiava cegamente. Eu era uma sobrevivente em treinamento. Quando chegamos, o lugar fervilhava de vida. O som ensurdecedor do motor de um pequeno avião que subia. Os gritos de alegria de pessoas que pousavam suavemente no campo. A energia contagiante dos instrutores. Ricardo estava no seu elemento. Ele cumprimentou a todos com sua confiança habitual, fazendo piadas, agindo como aventureiro experiente. Ele me apresentou ao seu instrutor, um homem chamado Marcos, e ao meu, um rapaz jovem e calmo chamado Daniel. Todos sorriam, todos acreditavam que éramos apenas mais um casal feliz em busca de adrenalina. O momento decisivo se aproximava. Fomos levados para a área de equipamentos, onde os macacões e os paraquedas nos esperavam, deitados lado a lado em um longo banco de madeira. Eles praticamente eram idênticos, 2 pacotes azuis e pretos, pesados e cheios de promessas. Uma promessa de vida para mim e uma promessa de morte para ele. Eu tinha observado Ricardo na noite anterior, pela fresta da garagem. Vi-o mexendo em um dos equipamentos com ferramentas pequenas, concentrado como um relojoeiro do mal. Ele pensou que eu estava dormindo. Ele estava errado. Enquanto nos vestíamos, meu plano entrou em ação. Ricardo estava distraído, contando uma de suas histórias de velejo para Marcos, que ouvia com um sorriso divertido. O ego dele era sua maior fraqueza. Daniel, chamei, com a voz um pouco trêmula, o que não foi difícil de fingir. Acho que este equipamento está me machucando. Aqui nas costas, parece que tem algo pontudo me espetando. Daniel, profissional e atencioso, veio imediatamente me ajudar. Deixe-me ver, Camila. Vamos ajustar isso para que você fique confortável. Enquanto ele se ocupava com as tiras do meu equipamento, criando a distração perfeita, meus olhos estavam fixos nos 2 paraquedas no banco. Era agora ou nunca.
Com o corpo de Daniel bloqueando a visão de Ricardo, minhas mãos se moveram com uma rapidez que parecia não ser minha. Agarrei o meu paraquedas e o dele, e em um único movimento fluido e silencioso, troquei-os de lugar. O coração martelava na minha garganta tão alto que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Mas ninguém percebeu. Ricardo continuava sua conversa animada. A troca durou menos de 3 segundos. 3 segundos que selaram o destino dele. Prontinho, disse Daniel sorrindo. Melhor agora? Perfeito, obrigada. Respondi, sentindo o peso do equipamento que agora era o meu verdadeiro salva-vidas. A subida no avião foi torturante. Estávamos espremidos, sentados no chão, o barulho do motor abafando qualquer pensamento. Ricardo segurou minha mão. Sua palma estava suada. Ele estava nervoso? Ou era apenas a excitação do plano prestes a se concretizar? Ele olhou para mim e piscou. Um gesto que deveria ser de cumplicidade e conforto. Eu vi apenas a confirmação final de sua traição. Quando a porta se abriu, um vendaval invadiu a cabine e a terra se revelou lá embaixo, um mapa deslumbrante de campos verdes e estradas que pareciam fios. Ricardo e Marcos foram os primeiros. Eles se posicionaram na porta e Ricardo me lançou um último sorriso. "Te vejo lá embaixo, meu amor", ele gritou por cima do vento. E então, eles saltaram. Segundos depois, foi a minha vez. Daniel me guiou até a porta. Por um instante, o medo real da altura me paralisou. Mas então, eu pensei no seguro de vida, na assinatura falsa, no sorriso dele. E eu pulei. A queda livre foi um caos sensorial. O vento gritava nos meus ouvidos, a velocidade era estonteante, mas a visão era de uma beleza divina. Por um minuto, esqueci de tudo. Eu estava voando. Foi então que aconteceu. Olhei para baixo e vi a pequena figura de Ricardo e seu instrutor. Vi o momento em que ele deveria acionar o paraquedas. E vi que nada aconteceu. Em vez de uma grande cúpula colorida se abrindo, vi apenas um pedaço de tecido se debatendo inutilmente no ar, como uma fita ao vento. O paraquedas que ele achava que estava nas minhas costas havia falhado exatamente como ele planejara. Um grito cortou o ar, um som agudo de puro terror que chegou até mim apesar da distância e do vento. Vi o pânico, a agitação desesperada. O instrutor dele, Marcos, agiu com uma rapidez impressionante. Vi a luta para se livrar do equipamento defeituoso e, finalmente, a pequena cúpula branca do paraquedas de emergência se abrir. Mas eles estavam perigosamente perto do chão. O meu paraquedas se abriu com um solavanco forte e a queda vertiginosa se transformou em um voo silencioso e pacífico. Dali de cima, tive uma visão privilegiada da aterrissagem brutal de Ricardo. O paraquedas de emergência, menor e menos manobrável, não conseguiu diminuir a velocidade o suficiente. Ele e o instrutor atingiram o solo com uma violência terrível. Ouvi um estalo seco, um som que nunca esquecerei, seguido de um grito de dor lancinante. Eu posei suavemente, a poucos metros de distância, sob o controle habilidoso de Daniel. Desconectei-me do equipamento e corri na direção deles. Ricardo estava no chão, contorcido, o rosto uma máscara de dor e choque. Suas pernas estavam em ângulos estranhos. Ele havia sobrevivido, mas estava quebrado. Seus olhos encontraram os meus, e neles eu não vi apenas dor física. Eu vi confusão, vi o choque de um plano que deu terrivelmente errado e, finalmente, vi o entendimento. Ele olhou para mim e ele soube. Naquele campo ensolarado, cercado por gritos e pelo caos, a minha vingança tinha apenas começado. O caos no campo de pouso foi imediato. Pessoas corriam, instrutores gritavam no rádio e em poucos minutos o som de uma sirene se aproximava. Eu desempenhei meu papel com uma perfeição que me assustou. A esposa em choque, as mãos trêmulas, as lágrimas que eu forcei a sair enquanto me ajoelhava ao lado de Ricardo. Ele, por sua vez, estava em uma agonia que ia muito além da dor física. Seus olhos, turvos de dor e medicamentos que os paramédicos lhe deram, estavam fixos em mim. Eram olhos que não continham mais amor, nem mesmo a falsa afeição de antes. Continham ódio, confusão
e o terror da compreensão. Ele sabia que aquilo não tinha sido um acidente. Ele sabia que eu sabia. No hospital, a farsa continuou. Eu era a esposa devota, respondendo às perguntas dos médicos, assinando formulários, mantendo uma vigília ao lado de sua cama. Os diagnósticos vieram: múltiplas fraturas em ambas as pernas e um quadril quebrado. Ele sobreviveria, disseram, mas enfrentaria meses de recuperação, cirurgias e a possibilidade de nunca mais andar normalmente. Ele, o aventureiro, o homem que vivia para o movimento e a emoção, estava preso a uma cama, uma prisão de gesso e metal que ele mesmo havia construído para mim. A ironia era tão amarga que quase me fez sorrir. Na primeira noite, depois que os sedativos mais fortes passaram, ficamos sozinhos no quarto silencioso, iluminado apenas pela luz fraca do corredor. O único som era o bip constante dos monitores que mediam seus sinais vitais. "Fui você!" ele sibilou, a voz rouca e fraca, cheia de veneno. "Você trocou os paraquedas." Eu me aproximei da cama, meu rosto calmo, meu coração batendo em um ritmo firme e controlado. Eu não sentia mais medo dele. Olhar para ele ali, quebrado e impotente, era ver a verdadeira face de sua covardia. "Eu não sei do que você está falando, Ricardo." Respondi, minha voz suave como seda. "Tivemos um acidente terrível. Você teve azar. Ou, talvez..." Inclinei um pouco mais, como se fosse contar um segredo. O universo tem um senso de justiça muito peculiar. "Descanse. Você vai precisar de toda a sua força para a recuperação." Sua mão tentou se agarrar ao meu braço, mas ele estava fraco demais. Um rosnado de frustração escapou de seus lábios. Eu me afastei, deixando-o marinar em sua dor e em sua impotência. A vingança emocional, a tortura de vê-lo sabendo que eu o havia derrotado em seu próprio jogo, era mais satisfatória do que qualquer grito ou confronto. Enquanto Ricardo estava confinado ao seu leito de dor, eu comecei a trabalhar. Contratei discretamente o melhor advogado que o dinheiro podia pagar, um homem especializado em casos complexos. Apresentei a ele a polícia de seguro de vida com assinatura falsificada. Seus olhos se arregalaram ao ver o valor e as circunstâncias. E isto por si só já é uma fraude grave. Mas para provar a tentativa de homicídio, precisamos de mais. Precisamos ligar esta polícia ao acidente. E foi aí que o ego de Ricardo, o mesmo que o distraiu enquanto eu trocava os paraquedas, se tornou sua ruína final. Sob o conselho do meu advogado, entramos com um pedido formal para obter as gravações das câmeras de segurança do aeródromo, sob o pretexto de investigar a falha do equipamento para um possível processo contra a empresa. Eles cooperaram, sem hesitar. 3 dias depois, meu advogado me ligou. "Conseguimos, Camila. É mais claro do que água." Na tela do seu computador, a verdade se desenrolou em uma filmagem granulada, mas inegável. Lá estava Ricardo, na garagem do aeródromo, na noite anterior ao salto. Ele olhava nervosamente para os lados antes de abrir um dos pacotes de paraquedas, o que ele acreditava ser o meu, e, com ferramentas precisas, cortar metodicamente alguns dos cordames principais de uma forma que faria a abertura falhar, mas que não seria facilmente detectável em uma verificação de rotina. Era a prova irrefutável, a peça final do quebra-cabeça macabro. Com a apólice falsa e o vídeo da sabotagem em mãos, o caso estava selado. A primeira bomba que lancei foi o pedido de divórcio. Entreguei os papéis pessoalmente enquanto ele estava em uma cadeira de rodas na sala de estar de nossa casa, lutando para pegar um copo d'água. A expressão de choque e fúria em seu rosto foi a imagem que apagou 5 anos de mentiras. A segunda bomba foi a polícia. A investigação foi rápida. As evidências eram esmagadoras. O homem que a vizinhança conhecia como o marido charmoso e aventureiro foi preso em sua cadeira de rodas, sob os olhares chocados de todos. O julgamento foi um espetáculo de sua própria decadência. Ele tentou mentir, tentou me pintar como uma esposa vingativa e desequilibrada, mas o vídeo não mentia. A perícia caligráfica não mentia. O júri não demorou a chegar a um veredito: culpado.
culpado por tentativa de homicídio, culpado por fraude. A queda de Ricardo não foi apenas aquela de milhares de pés de altura. Foi a queda de sua máscara, de sua teia de mentiras, de sua vida. Ele trocou o nosso casamento e minha vida por uma apólice de seguro. E no final, a única coisa que conseguiu foi uma sentença de muitos anos e um corpo permanentemente quebrado. Ao sair do tribunal naquele dia, senti o sol no meu rosto de uma maneira diferente. Não era mais um sol que zombava de mim, mas um que me aquecia, que me dava as boas-vindas. O peso que eu carregava não era apenas o de um paraquedas. Era o peso de um casamento falso, de uma traição profunda. E naquele momento, eu o soltei. Eu caí livre da minha própria prisão emocional e, ao contrário de Ricardo, pousei de pé, mais forte e mais livre do que nunca. A vingança foi completa, mas a verdadeira vitória não foi vê-lo condenado. Foi recuperar a minha vida, o meu futuro, a minha história. E pela primeira vez em muito tempo, eu olhei para o azul do céu e sorri, não com medo, mas com a promessa de um novo começo.